Olá, gente. Boa noite a todos, todas, todos. Estamos aí para mais uma live, a nossa última live do ano. Que ano foi esse, né, gente? Enquanto o pessoal está aí se chegando, né, para curtir o nosso último encontro, né, o último encontro aí do ano, tão e tão difícil, né? Como nós prometemos aí hoje a participação especial. Eu sou suspeita, né? Eu sempre falo isso, né? Eu sempre digo que nós temos hoje a participação especial, mas não deixa de ser a mais especial, não desmerecendo as outras, porque foi um ano bastante difícil e o nosso convidado hoje, né, teve aí uma incumbência bastante desafiadora, vamos assim dizer, né? Enquanto nós estamos cansados desse ano tão difícil, tão atribulado, né? E hoje a nossa temática, Kátia, boa noite, o povo está chegando, né? Nós temos aí como tema, né? Qual lição tiramos de 2020? Será que podemos dizer que tiramos alguma lição, seja ela positiva ou negativa? O que nós podemos aí fazer de uma análise, né? E a nossa temática de justamente para a gente falar aí sobre a nossa, né, uma breve análise de conjuntura, entender, né, como chegamos, que ponto chegamos, qual é a nossa projeção para o ano de 2021, né? Então nós temos hoje o nosso querido Fábio Barbosa, assistente social, né, da UFS, FHS, ele vai dizer um pouquinho sobre essas instituições, doutorando da FRJ, né, e coordenador do Sintufos. Eu queria agora, antes, agradecer a professora Gabriele, né, que fez essa ponte. Quem nos acompanha aí ao longo desse ano tão tribulado, né, eu tive o privilégio de estar aqui desde, se eu não me engano, de abril, né? Março foi aquele fechamento de tudo, e abril a gente começa as nossas lives para ficar mais próximo de vocês. E eu sempre digo, né? Cada segunda-feira eu conheço pessoas diferentes, pessoas novas, amigas, companheiras, e assim, fechando, né, nosso dezembro, e fechando o nosso ano, não seria diferente. E eu vou chamar agora aqui para dividir a tela comigo o Fábio, né, quem eu conheci aí por intermédio da professora Gabriele, né, que também aí do nosso meio de trabalho, nosso companheiro de luta, né, também assistente social. Fábio, muito obrigada, né, por você aceitar aí essa nossa ideia, né, da Academia Saber Mais, né, então eu, em nome da minha companheira também de luta aí com a Academia Amanda Lemos, né, nós queremos agradecer você ter aceitado o nosso convite, né, um ano tão cansativo, um ano que, assim, eu acho que como disse o Juscelino Kubitschek lá naquele slogan dele, 50 anos em 5, eu acho que eu vivi o ano de 2020 como se fosse, sei lá, vários, não sei nem, né, o quanto foi desafiador, quanto está sendo, né, vem sendo aí bastante, né, difícil esse ano, né, e aí eu queria agradecer e querer aí, né, ouvir um pouquinho nosso amigo, companheiro Fábio, seja muito bem-vindo. A galera está aí já, né, nos comentários. Boa noite, Verônica. Boa noite, Ana Gilda, companheira também de luta, minha aluna lá da Castelo. Né? Depois ela está lá assistindo a banca, nós temos bancas TCC na faculdade, e ela falou, professora, depois eu fico aí, depois eu assisto a live, né? Fica salvo no YouTube, essas coisas todas, no Facebook, fica salvo, ela depois eu assisto a live. Mas a galera, assim, a galera nos acompanha, seja ao vivo, seja, né, às vezes já gravada, e aí só agradecer a todos presentes, né, Lúcia, Sandra, Verônica. Fábio, fique à vontade, vamos começar nosso diálogos aí da nossa segunda-feira, dia 14, para a gente bater um papinho aí, para a gente pensar sobre 2020. Muito obrigada, Fábio. Boa noite a você, Vanessa. Boa noite a todos e todas, todes, né, que estão acompanhando aí. Parabenizar vocês pelo projeto.
pela iniciativa, pela resistência, pela coragem, a disposição de manter, né, vivo debates importantes. Dizer que um desafio enorme pensar, né, sobre as lições, não é uma lição, né, 2020 está deixando para nós, mas várias lições, e que a gente só vai saber se aprendeu alguma coisa daqui a algum tempo, né. Mas, enfim, a priori, né, nesse primeiro momento, agradecer a vocês a oportunidade, né, inclusive fazer de início uma denúncia, né, eu sou trabalhador da Universidade Federal de Sergipe, como você disse, e nós estamos com uma interventora na universidade, né, expressão do tempo presente, né, existe uma interventora na nossa universidade que não foi eleita democraticamente, né, pela comunidade universitária, como se faz historicamente dentro das universidades públicas. Estamos enfrentando Sim, até um debate sobre isso, né, uma crítica, né? Exatamente, porque mesmo nos governos anteriores, que tinha uma vertente, né, mais democrática, de algum diálogo com as instituições, né, a gente não tem ainda legalizado o processo de eleição, né, a consulta à comunidade universitária, o processo não é paritário, né, então, enfim, isso dá brechas para que o governo tome medidas como a que tomou agora, né, de optar por uma intervenção na universidade, a 19ª universidade, instituição pública, em que o governo federal ele não atende, né, enfim, não respeita nem a lista tríplice, né, e nem respeita a consulta pública à universidade, né, lamentavelmente. É uma expressão desse tempo, é uma expressão de 2020, né, mas que vem já desde o final de 2018, quando a extrema-direita ganhou aí um espaço, né, infelizmente enorme, né, social, e, enfim, estamos enfrentando as consequências disso, né. E nós da academia também, né, endossamos esse repúdio, né, que a gente briga tanto, né, isso historicamente. Isso, trata-se de uma pessoa do serviço social, né, uma professora do departamento de serviço social, completamente rechaçada, né, pelo Conselho Federal, pela ABEP, pelas instituições da própria universidade. Mas, enfim, né, a luta de classes está mais viva do que nunca. E sim, sim. Nosso apoio, né, e que possamos aí, né, conseguir vencer mais essa luta, né, dessa arbitrariedade, né, uma coisa que para a gente, o povo acha que é coisa, né, é só para não, isso aí o povo aumenta, não, prova viva da intervenção. Exatamente, Né? exatamente. Dentre outras, né? Você fala, tá? Não, tá ótimo, Fábio. Fica à vontade, fala aí pra gente, né? Inicia aí o que você preparou pra gente pensar, sair de hoje aqui, sair do dia de hoje, né? Refletindo, né? O que foi, o que está sendo, o que vem aí pela frente. Exatamente. Então, Fica à assim, vontade. Tarefa super difícil, tarefa que deu um pouquinho de trabalho, mas, enfim, acho que o nosso papel, né, de militante, de pesquisador, acho que é esse mesmo, né? Eu acho que dar esse retorno de algum modo para a sociedade né, garantir uma responsabilidade que a gente hoje critica, por exemplo, do governo federal, né, que não quer assumir suas responsabilidades. Enfim, eu separei a apresentação em 3 momentos, né? Primeiro momento de uma introdução, para poder explicar como chegamos até aqui, né? Não necessariamente da pandemia, mas por que na pandemia nós estamos nessas condições. E no segundo momento, quais foram as derrotas que nós sofremos, né? E no terceiro momento, quais são os avanços que nós podemos alcançar. Você está dando a microfonia, está dando algum problema no seu áudio, não? Não, para mim, eu vou fechar meu microfone, mas para mim... Tá ok. Tá, obrigado. E vou deixar só você em tela, e aí depois eu entro para te interlocutar. Tá bom. Bom, então eu vou começar com uma frase de Marx, que eu acho que é muito emblemática e que diz muito sobre esses tempos que nós estamos enfrentando, né? Quando ele diz: a exigência de abandonar as ilusões sobre a sua condição é a exigência de abandonar uma condição que necessita de ilusões, né? Eu acho que nós chegamos até aqui porque, infelizmente, muitos brasileiros e brasileiras preferiram se iludir, preferiram acreditar que era possível fazer diferente quando fizeram a opção pela extrema-direita, né? E não se explica só por isso, mas
enfim, o sufrágio, né? As eleições é um momento onde a gente pode fazer, de algum modo, a opção, e, infelizmente, nós tivemos que aceitar, enfrentar, né, a opção da maioria, né, que foi iludir-se com um governo tal como o que nós estamos enfrentando, né? Enfim, 2020, infelizmente, é um ano trágico, né? Mas antes da tragédia que se tornou o ano de 2020, já existia um cenário de crise econômica global, né? Global no mundo inteiro e, inclusive, no Brasil, com distintas manifestações, né? Então, eu vou partir primeiro do que diz Mesaros, né? De que nós estamos, né, numa crise estrutural do sistema capitalista desde o final de 1960, né? Lembremos que esse modo de produção, ele vive fundamentalmente da exploração do trabalho, né, e a apropriação privada de praticamente todo o resultado dessa produção coletiva dos trabalhadores, traduzida como riqueza socialmente produzida em cada país. Logo, isso gera uma extensa acumulação de riqueza extremamente concentrada, né? É o que explica a renda, né, dos 10% mais pobres ter aumentado cerca de $65 entre 1988 e 2011. Ou seja, o equivalente a R$ 325 no interregno de 23 anos. Enquanto, nesse mesmo período, o 1% mais rico aumentou cerca de $11.800, isto é, 182 vezes mais do que a comparação com os mais pobres, né? Em 2015, esse mesmo 1% mais rico deteve mais riqueza que o resto do planeta, de acordo com os dados da Oxfam, que é uma organização internacional que estuda a desigualdade social no Brasil e no mundo, né? Enquanto isso, entre 2001 e 2005, o Brasil ocupou o primeiro lugar no mundo na concentração de renda nas mãos do 1% mais rico. Então, essa desigualdade social que se arrasta, né, principalmente desde os finais dos anos 60, início dos anos 70, né, vem aprofundando, né, a condição de vida da população em escala universal, né? E a pandemia, né, veio só agravar ainda mais esse quadro, né? Por isso que eu estou chamando a atenção para a questão do nível de concentração de renda, porque para mim, enfim, para vários teóricos, a questão da concentração de renda é um dos grandes problemas que a gente vem enfrentando, né? Esse nível de concentração de renda é próprio do atual estágio de desenvolvimento do capitalismo monopolista, né? E é reforçado pelo alto investimento em tecnologias que, entre outras funções, por exemplo, né, rebaixar o custo da força de trabalho, aumentar o desemprego, né, reduz o tempo e o custo da produção das mercadorias, né, ele ajudou, né, o desenvolvimento tecnológico ajudou a mover, né, a organizar o processo de financiarização da economia, né, todo o que a gente tem hoje, todos os processos financeiros que nós fazemos hoje, né, para simplificar, ele é feito tudo eletronicamente, e isso é resultado de um avanço técnico, científico e tecnológico, né, que se deu principalmente depois dos anos 70, né, um maior controle sobre a produção e sobre o próprio trabalho, né, e a desterritorialização da produção, por exemplo, em que, né, os grandes conglomerados, né, enfim, industriais, né, vão para países, né, se entram nos países mais pobres, onde o custo da força de trabalho ela é menor, e eles conseguem de lá extrair a riqueza que é produzida nesses países, né? Então, para tentar simplificar como, né, também as tecnologias, né, acabam sendo uma alternativa que poderia, na verdade, ser utilizada para benefício da maioria, ela é utilizada para manter, inclusive, né, o metabolismo desse sistema econômico e o nível de concentração, de centralização e de controle sobre tudo que é produzido, né, internacionalmente. Aliado a este processo, o capital também vem atuar no campo ideológico, através de ideologia neoliberal mesmo, no final dos anos 70, estimulando as privatizações, promovendo o ataque ao poder sindical, incentivando as terceirizações dos serviços públicos e também dos serviços privados, reduzindo as responsabilidades estatais para a população através do estímulo às contrarreformas, como a que nós enfrentamos aqui nos anos 90, né, no governo FHC, uma contrarreforma administrativa em larga escala, e que até hoje nós sofremos as consequências disso,
né, e maximizando, né, em movimento contrário, as responsabilidades estatais para os bancos, né, e para as grandes empresas privadas, onde é sempre o Estado quem socorre, né, quando os bancos e as grandes empresas entram em crise. Na particularidade brasileira, que sofreu e vem sofrendo as consequências de todo esse processo, nós entramos num ciclo de crise política em 2016, né, para eu poder fazer um corte aí histórico, né, com o golpe da presidente Dilma, né, que nos arrastou aí para uma etapa de avanço ultraliberal, sobretudo pela emenda constitucional 95, aprovada em 2016, e consequentes contra-reformas trabalhista e da terceirização ampla em 2017, e da Previdência Social que aconteceu no ano passado, entre outros ataques, mas esses principalmente acabam demonstrando como nós entramos no Brasil numa nova etapa de aprofundamento, né, das condições de vida da população, dos direitos conquistados historicamente, né, e que isso demarca como a crise ela acaba atacando, né, o conjunto da classe trabalhadora principalmente. Adentramos num patamar ainda mais profundo com a vitória da extrema-direita no final de 2018 e num governo, né, de caráter neofascista em 2019. Um governo desastroso, declaradamente antipovo, anti-serviços públicos, anti-vida e ligado às forças milicianas e que vem se revelando aí um criminoso, né, diante da negligência às suas responsabilidades estatais para conter as consequências da pandemia, né? Mas um governo necessário, é preciso dizer, para sustentar as mais novas e violentas formas de exploração do trabalho, da pobreza, né, que exacerba o racismo, que exacerba os fenômenos do machismo, né, do feminicídio, a LGBTfobia, a devastação ambiental, né, e usa o negacionismo científico e a disputa de narrativas para que haja apoio popular a soluções tão perversas que vêm sendo encontradas por esse governo. Fábio, fazendo aproveitando aí que você vai beber uma água só para, né, trocar um pouco contigo, vendo essa, né, ouvindo, né, essa breve narrativa para contextualizar um pouquinho, até para, né, os nossos ouvintes entenderem, né, qual é a lógica desse sistema capitalista cada vez mais, né, e que foi provado, né, que dados mostram, né, a acumulação capitalista nessa pandemia, por exemplo, né, a concentração de renda, e que isso, né, é evidenciado, e que governo foi esse né, que entrou estrategicamente, como você falou, né, para essa exploração, né, estrategicamente para poder superexplorar, né, qual seria o termo mais, né, aprovar medidas completamente antipopulares, né? Sim, e que isso é também uma onda mundial, né, quando a gente pega aí, né, outros países que também vão na mesma linha. Só que o caso do Brasil, né, a gente se depara com esse desgoverno, né, em uma situação de calamidade pública, vamos assim dizer, né, numa pandemia, onde você precisa ter minimamente condições técnicas, né, onde se tenha um interesse político, não só o interesse pelo interesse, mas condições de entender, de fazer toda uma análise dessa, né, eu acho que eles não esperavam, né, de enfrentar uma pandemia de tamanha complexidade, vide essa questão agora da vacina, né, que ainda não se tem uma estratégia, né, uma questão aí, né, pensar como é que vai ser a vacinação no Brasil, como é que vai se dar, como é que vai ser essa logística, né, vamos assim dizer, e essa bateção de cabeça, né, e uma questão por detrás, né, que politizou aí uma questão tão séria, né, e fica evidenciado esse desgoverno que a gente tanto falava lá, né, ainda, né, já em golpe, né, do governo Dilma, pensando aí o Temer, e aí entrando essa tal governo mais profunda, né, que eles não esperavam, né, porque eu fiquei pensando, eu falei, eles deram um azar
pro azar deles, né, vamos assim dizer, de forma bem grosseira, né, da tamanha bomba, né, que assolou o mundo todo, né, e talvez para o Paulo Guedes, né, que é ministro da Economia, mas eu acho que para o Jair Bolsonaro, eu acho que isso não incomoda ele nem um pouco. Para ele é 181 mil vítimas, né, mais do que isso, já passamos disso, não significa nada, né, não representa sim, nada, lamentavelmente. isso que é É o uma mais loucura, né? isso que é o mais assustador, né? Mas pro garotinho de Boston, né, como é chamado, conhecido, Exatamente. Para ele ele, sim, a expectativa de crescimento dele sempre foi na Lua, né? Uma pessoa bastante lunática nas expectativas que ele cria e realmente para ele deve ter sido um baque enorme. Né? sim, sim. Mas pode continuar aí. Então, eu queria só, para encerrar essa parte da introdução, né, da contextualização, nós fechamos, né, 2019 com um crescimento econômico, né, que é o resultado do Produto Interno Bruto pífio de 1,1%, né, uma taxa de desemprego que já estava alcançando 11,9%, mais de 38 milhões de trabalhadores na informalidade, né, uma taxa de 41,1%. Nas palavras do professor Ricardo Antunes, praticamente metade da classe trabalhadora ativa no país, né, estava atuando na informalidade, né, um aumento quase de 10% da dívida pública, mais de 4 trilhões de reais, né, e a pobreza extrema alcançando 3,5 milhões de brasileiros, né? Pense, pobreza extrema com 13,5 milhões de brasileiros, o que é 2 vezes a população do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, ou 6 vezes a população do meu estado, para você ter uma ideia, passando fome, né, vivendo em condição de miséria. E mais 52 milhões de pessoas vivendo na pobreza, com até R$ 436 de renda mensal. Isso, eu estou falando de 2019, nós terminamos 2019 assim. Né? E no orçamento para 2020, houve um corte de 2,5 bilhões do programa Bolsa Família, corte feito pelo governo Bolsonaro, né? Corte pela metade dos recursos do programa Minha Casa Minha Vida, que é um programa que, além de garantir a habitação sem fazer qualquer defesa do Minha Casa Minha Vida, mais, né, com todas as contradições, é um programa que oferece moradia para as pessoas, né, é um programa que acaba gerando emprego e renda, né, em todos enfim, em vários municípios do Brasil afora, né, e ele cortou pela metade os recursos do Minha Casa Minha Vida, assim como cortou pela metade os recursos destinados à fiscalização do trabalho, né, que fiscaliza o trabalho escravo, a segurança no trabalho, além de cortes na Fiocruz, por exemplo, de 312 milhões de reais no recurso desse ano, na Funasa, de 147 milhões de reais, na Anvisa, né, eu destaquei essas da área da saúde, porque isso vai ser emblemático em 2020, né, e da Anvisa na faixa de 85 milhões de reais, né, além dos já provocados pela emenda 95, que limita o teto de gastos, né, que estabelece um teto de gastos, né, que, né, por 20 anos o mesmo recurso, né, para cada área social, podendo crescer apenas de acordo, né, até o teto da inflação. Né? Então, terminamos 2019 no estado de extensa desproteção social, né, quando, em 1º de dezembro de 2019, surgiu o primeiro caso de infecção pelo novo coronavírus em Wuhan, na China, né, e, consequentemente, evidenciou-se a iminência de uma pandemia, né, para o Brasil, já era uma tragédia anunciada, né? Então, por exemplo, quando você coloca que eles se deram mal nesse processo, né, se fosse um governo comprometido, né, quando aconteceu o primeiro caso em dezembro, e já se anunciava lá que a gente poderia entrar num colapso, né, numa epidemia global, né, do novo coronavírus, que não é a primeira, né, houveram 5 outras pandemias, né, que já vinham sendo estudadas, enfim. Se fosse um governo que tivesse compromisso, desde dezembro já estaria estudando, né, fazendo intervenções que pudessem conter, né, a crise sanitária, né? Enfim, crise inevitável, né? Mas, enfim, de sequelas imprevisíveis, imponderadas, mas que poderiam ser atenuadas, né? Por mais que pudéssemos entender o significado do que foi a pandemia da varíola, da peste negra, da cólera, né, da gripe espanhola ou da gripe suína, né, que foi a mais recente, jamais conseguiríamos pensar que em pleno século XXI, com todo o desenvolvimento científico e tecnológico que a humanidade já alcançou,
né, embora com acesso completamente desigual, né, a esse desenvolvimento, poderíamos perder, né, mais de 1,6 milhões de pessoas para um vírus, né, no mundo inteiro, e no caso do Brasil, mais de 181 mil pessoas, num espaço de tempo tão curto aí. A gente está no 10º mês de pandemia, no caso do Brasil, né? Então, nós mergulhamos, portanto, em 2020, numa crise sanitária global, dentro de uma crise estrutural do modo de produção capitalista, né, sob as condições já citadas, e que no Brasil canalizou para uma crise social sem precedentes, porque a gente sabe quem paga a conta no final, e como eu falei, a gente já vinha acumulando um processo de aprofundamento da desigualdade social no país, né? Por exemplo, segundo o IBGE, 39,4% das empresas paralisadas na pandemia fecharam, né? Mais de 522 mil empresas no Brasil paralisaram na pandemia e depois fecharam completamente, né? Então, o desemprego subiu de 11,2% para 14,6%, a maior taxa de desemprego desde 2012. São 14,1 milhões de desempregados no país, mais 5,6 milhões de desalentados, né, que são aqueles que desistem de procurar emprego, né, além daqueles 38 milhões que eu já referi que estavam na informalidade, né? E, infelizmente, muitos engolidos pelo discurso ideológico do empreendedorismo, né, de que a partir disso agora você vai ter que se reinventar, né? E, na verdade, a classe trabalhadora já vem se reinventando desde sempre, né? Porque a gente que é trabalhador, né, a gente nunca tem um salário que é suficiente para a gente sobreviver, a inflação nunca baixa, né, a inflação é sempre alta, né, o custo de vida sempre aumenta, e infelizmente, né, o custo da força de trabalho, ele só reduz. Então, né, na verdade não existe se reinventar, existe se virar, e a gente vem se virando desde que a gente nasce, porque quem é pobre e trabalhador nesse país tem que se virar, né, a nossa vida é se reinventar. Então, não é se reinventar fazendo maquiagem da realidade que a gente vive, é considerar que a nossa população está empobrecendo, e a gente está empobrecendo junto, está todo mundo caindo, né, no processo enfim, deixando de acessar, né, a distribuição de riqueza que deveria estar sendo feita, porque, na verdade, o processo de concentração continua crescendo mesmo, né, durante a epidemia global do coronavírus, né? Enquanto isso, vão crescendo os vínculos frágeis e desprotegidos de trabalho, como é o caso dos trabalhadores de aplicativo de entrega, que vieram crescendo, né? E que foram, inclusive, na pandemia, trabalhadores essenciais, né? Assim como os trabalhadores da saúde, da coleta de lixo, da segurança pública, da assistência social, né? E que conseguiram, inclusive, esse ano fazer mobilizações, porque eles sentiram como eles são importantes, embora as instituições, né, as autoridades públicas não reconheçam a importância desse novo segmento da classe trabalhadora que vem surgindo, né, e ganhando força aí. Eles conseguiram fazer algumas mobilizações que foram importantes, inclusive, né, dentro da própria pandemia, e para a auto-organização deles e para dar um respiro para o conjunto da classe, né. Bom, e os que mantiveram nos empregos, né, tiveram que se adaptar às velhas formas de exploração do trabalho sob uma nova roupagem, né? E mais para frente no debate a gente pode explorar um pouco isso, porque o teletrabalho, o trabalho remoto, o trabalho semipresencial são formas novas, né, mas que reproduzem, né, na verdade, a velha forma de exploração, ela continua existindo, né? Depois eu vou explorar um pouco mais do que isso para não parar muito, para tentar fazer uma análise mais global do que foi 2020, né? Mas o teletrabalho, o trabalho remoto e o semipresencial, na verdade, a gente já vinha convivendo com ele, né? Mas ele se tornou, né, de forma generalizada, a saída, né, para que fossem mantidos os serviços funcionando e para que, inclusive, fossem mantidos alguns empregos, né? Enfim, formas estas que, embora tenham sido a forma mais segura de manter esses empregos e vários serviços funcionando, em geral repassam aos trabalhadores o custo da manutenção desses serviços, porque são operados diretamente de seus domicílios, sem necessariamente passar por qualquer acordo de ressarcimento pelas instituições empregadoras, né? Pelo contrário, houve redução dos salários, causando impacto positivo para as empresas ao ponto de fazer acelerar um processo que já estava em curso a partir do incremento tecnológico informacional.
Vanessa, você fique à vontade para fazer suas intervenções, tá? Porque senão eu vou falando, como eu te disse, eu vou falando para sempre. Não, eu estou aqui fazendo as minhas anotações, tu falou uma coisa bastante interessante, né, quando você para entender a questão do trabalho nessa conjuntura, né, e trazendo, né, dados aí do desemprego, do trabalho informal, dos desalentados, aqueles que nem procuram mais, enfim, né, tem um número bastante expressivo, né, desses trabalhadores que não estão mais, né, e aquele discurso, falso discurso do empreendedorismo, né, seja você empreendedor, tem comercial. Para você, né, para o trabalhador, toda a responsabilidade sobre te vira, que a gente não pode fazer nada, a responsabilidade é toda sua, né, e não é bem, porque a gente paga imposto, né, da hora que acorda, da hora que vai dormir, em qualquer atividade que a gente está realizando. Né? Então, não é bem assim, né? Não é só nossa responsabilidade. Né? Tanto ficou evidenciado com o seu... Sim, e tanto ficou evidenciada essa fragilidade, né, de sobrevivência, que o reflexo que deu aí do auxílio emergencial, né? Ou seja, os dados também, né, volta aí a falar, os números que apontam aí o quantitativo de brasileiros, né, que estavam dependendo do auxílio emergencial, e que é um número exponencial, assim, a gente fica quantos, né? Porque você tem um perfil para quem vai, né, ser aí o foco, alvo do auxílio emergencial, inicialmente os R$600, posteriormente os 300, e aí, né, tende a se findar agora em dezembro, não sei qual vai ser a perspectiva do governo, né? E aí, o que ficou bastante claro, né, 2 pontos aí dessa fragilidade das relações de trabalho, né, das diversas formas, né, desse trabalho precarizado, e aí esse lado também do trabalho remoto, né, do teletrabalho, né, e eu já vi, né, reportagens também falando de empresas que não voltarão ao trabalho presencial. Exatamente. Né? Exatamente. E que fala assim, não, isso compensa, valeu a pena, né? A gente sabe porque o capitalismo ele se apropria dessas crises, né? E aí, para não dizer que ele é a própria crise, ele gera, né? Fala, a teoria da conspiração gerou a própria pandemia para poder, né? Se reestruturar, enfim. Não, na verdade é isso. Na verdade, por exemplo, o teletrabalho, né? Trabalho remoto, ele existe desde a década de 60, final da década de 70. Na Europa, por exemplo, nos Estados Unidos, em países mais avançados, já existia trabalho remoto, né? Não existia a generalização dele como a gente teve que encarar agora na pandemia, e que, de fato, foi uma forma segura de garantir o serviço funcionando, né? Uhum. Mas a forma como ele é utilizado para reduzir o custo da força de trabalho, para reduzir os salários, para ameaçar a perda do emprego, para fazer pressão sobre o trabalhador, exigir o aumento da produtividade do trabalho, essas são as consequências das quais o capitalismo vai se apropriando e utilizando a seu favor, né? Por exemplo, quando eu estava falando de como ele se desresponsabiliza, né, e que reduz o salário do trabalhador, mesmo indiretamente, é porque você está usando a energia da sua casa, está usando o seu computador, você está usando, enfim, o seu espaço domiciliar, o seu ambiente, né, que é de casa, para manter funcionando um serviço que não é para você, que não é seu, que não lhe gera lucro, que não lhe gera aumento salarial, ainda que sejam exigidos novos acordos de produtividade, porque, inclusive, quando a reforma trabalhista, né, ela incorpora o teletrabalho, o trabalho remoto, enfim, ela diz que os acordos são feitos, na verdade, pela produtividade, né, e que qualquer forma de ressarcimento tem que ser feito em contrato, se não se fizer em contrato, né, não tem qualquer regulação, né, e essa regulação ela ainda é muito incipiente, né, para fazer com que os trabalhadores passem a exigir novas condições de trabalho, porque essa também é uma questão central a partir de 2020, né? Nós precisamos pensar quais são as condições em que nós vamos aceitar o teletrabalho e o trabalho remoto, ou o trabalho semipresencial, porque essas 3 formas, elas chegaram e elas não vão retornar, elas vão continuar existindo. Inclusive para assistentes sociais, para psicólogos e para pedagogos, né? Você me disse que seria o público mais ou menos que estaria acompanhando enfim, essa noite.
também essas profissões já estão sofrendo, né, e vai causar uma mudança radical aí, né, alterações radicais nos processos de trabalho, nas formas de contratação, que é a condição sine qua non da nossa sobrevivência, né? Por exemplo, nós do Serviço Social temos um projeto ético e político, né, profissional, com a direção social determinada, e que a condição de trabalho, a condição da contratação, ela é determinante para que eu possa ter essa direção de atuação determinada, né? Então, se eu sou contratada para fazer determinado serviço, que vão me impedir, inclusive, de ter contato presencial com o usuário, né? Como é que eu vou poder fazer diferente se está previsto no contrato, né? Então, isso vai repercutir em cima das nossas entidades, né, profissionais, os conselhos vão ter que, já estão fazendo esse esforço de pensar, né, em como regulamentar melhor e garantir as condições éticas e técnicas de trabalho nessa nova modalidade que vem se generalizando no país. No meio do ano, eu participei de um seminário das comissões de fiscalização dos CREs, né, foi organizado pelo Cefes, e a gente pôde dialogar sobre isso, e assim, infinidade de novas formas de trabalho, por exemplo, contratação de assistente social para fazer orientação só por telefone, né? Teleatendimento, né? Contratação, assistentes sociais pedindo, o nível de desemprego está tão alto, né? Porque eu sou de uma geração que viveu a era do boom econômico na época dos governos de Lula e Dilma, enfim, e a gente teve a oportunidade de fazer muito concurso público, né? A gente teve uma oportunidade de ter um crescimento econômico que permitiu algum investimento nas políticas públicas, isso gerou muitas vagas no mercado de trabalho. E hoje o nível de desemprego está tão alto que tem assistente social querendo abrir pessoa jurídica para fazer orientação de benefício à população, por exemplo, né? Serviços que a gente presta dentro das instituições, né, dentro dos equipamentos do SUS, do SUAS, da educação, da Previdência, né, assistente social puxando aí enfim, o nosso caráter de profissão liberal, né, querendo abrir escritórios de assistência sociais para atender a população, por exemplo, né? Então, isso é uma novidade, isso é uma novidade não, né? Talvez isso seja um retrocesso, né, do que a gente construiu até aqui, mas é a expressão desse tempo crítico que a gente está vivendo, né? De crise econômica, de crise humanitária, de crise sanitária, de crise social no Brasil, né? Sim, eu tô aqui assim, né? E vai abrindo precedentes. Vai abrindo precedentes. A gente não tem condição de visualizar, assim. A alternativa é resistir e lutar, mas enfim. Sim. E é aquilo, né? Parece igual quando eu dou aula, e aí por falar, Vanessa, quando eu saio da aula, não está de cortar os pulsos, né? E eu falo, não, a questão não é gerar, né, apenas essa, como é que posso dizer, essa angústia por si só. É fazer uma crítica, olhar para esse contexto, esse cenário, né? E pensar alternativas, né? Não dá para falar assim, tá tudo acabado, larga isso para lá, né? Como já dizia Marilda, né? Cair no fatalismo, no messianismo, mas a gente pensar que estratégia a gente pode, né? Ou a gente olha para tudo isso e fala assim, acabou, né? Tá tudo acabado. Vamos agora tocar o violino e esperar, né, o navio afundar, né? Ou a gente vai resistir, ou a gente vai criar estratégia, a gente vai, né, criar esse momento de reflexões, de pensar, de fazer, né? E até minha aluna está aqui, meu Deus, né? Quando você falou dessa questão, a Fátima, quando você falou dessa questão, né? Dessas novas formas precárias de trabalho que vão demandando. Abrir uma lojinha aí, né? Botar uma plaquinha, né? E colocar serviço social, coisa que bem isso, na verdade, assim, as formas precarizadas já estão vigentes, né? A gente já tem forma de contratação de assistente social por pregão eletrônico. Ganha um emprego quem cobrar menos para trabalhar. Então, assim, se você quiser oferecer menos de um salário mínimo para trabalhar no CRAS, quem sabe você vai conseguir trabalhar, né? Então, assim, as formas são cada vez mais violentas e espúrias de exploração do nosso trabalho, né? Infelizmente, nós estamos chegando nesse nível. Eu não estou falando de
de, né, questões hipotéticas. Estou falando que isso já existe, isso já é uma realidade em vários municípios do Brasil, tanto no SUS, né, quanto na assistência, por exemplo, né, nos equipamentos, né? O crescimento das OS, por exemplo, no Rio de Janeiro revela essas formas, né, precárias de trabalho, né? A gente vê aí dentro da pandemia as pessoas, né, salvando vidas e sem receber salário, assim, Sim. Né? Trabalhando sem qualquer retorno, né? Isso é uma expressão do tempo. Né? E uma coisa também, tu falou da questão do teletrabalho, né? E aí, outras contradições, elas emergem aí, elas ficam evidenciadas, né, nesse cenário. A questão do teletrabalho, eu estava lendo sobre essa questão da especulação imobiliária, por exemplo, né? Que a gente sabe que com a especulação imobiliária, construção aí, né, de apartamentos de 40 metros quadrados, né? Essas novas construções. Até porque é um espaço dormitório, então só, né, um cubículo, 40 metros quadrados, assim, a pessoa trabalhar, né, vai embora para o trabalho, vem para dormir, para comer, vai embora. E aí, com o teletrabalho, agora todo mundo socado em casa, esse espaço não comporta, né? E o que está acontecendo? Na verdade, sem querer te interromper, eu já interrompi. Não. As empresas estão desalugando os espaços, porque a empresa Sim. foi para dentro da casa dos trabalhadores. Sim. E uma outra questão. Eu estou licenciado do trabalho porque estou fazendo doutorado, mas todos os meus companheiros estão com a universidade funcionando dentro de casa. Sim. Né? Sim, e aí você, né, se depara com uma realidade de moradia, por exemplo, em que não comporta, né, você ter esse tipo, né, home office, né? Tem essa coisa de... Dá um nome, né? Bonito para você para dizer, olha, o meu home office, né, como se isso fosse uma realidade, esse escritório, esse quarto de estudo, enfim, esse quarto de trabalho, e aí, como se fosse a realidade, né? Da Miriam Leitão, né? Exatamente, exatamente. Você tem essa questão, você tem, por exemplo, os alunos, né, que foram aí levados também a não só o EAD, mas a questão, né, das aulas remotas também. E aí fica bastante evidenciada a questão do ensino fundamental, e aí, né, se for olhar para essa particularidade, né, mais assustador ainda, as condições de vida dessas crianças. E aí, desses professores, né, e aí pensando no ensino fundamental, ensino médio, e aí eu vou pular um pouco para o ensino superior e falar assim, dá para estudar em casa, não sei o quê. E muitos achavam que o telefone, né, era um meio de você se manter conectado. Eu tenho internet, tenho, né, dados móveis, então eu não tenho computador, tenho celular, que é o que faz, né, eu me conectar com o mundo. Só que diante desse contexto de aula remota, por exemplo, né, isso não comporta. Você tem que ter um computador. Não é só isso. Né? Não é só isso. E aí ficou mais evidenciado, né, essa disparidade. A desigualdade, exatamente. A disparidade exatamente. Só se torna, né, abissal, assim, né? Sim. De quem é o aluno, né, de uma universidade particular, de quem é um aluno trabalhador de uma universidade particular, né, de quem é um aluno de baixa renda, né, de que é um aluno rico, né? É completamente diferente, as condições são completamente distintas, né? E não é só ele, também o professor, né? Também o professor. O que de fato é isso, assim, a gente está enfrentando na pandemia a doença, né, da Covid-19, mas não é só essa doença que existe, ela está provocando outros adoecimentos, outras formas de adoecimento em todo o conjunto, né? Sim, começou a pipocar, né? Trouxe à tona, né? Trouxe à tona ali coisas que muitas vezes estava, né, meio que, né, de modo geral, a população tão naturalizado, né? Essa desigualdade, né? Tão natural. Ele eviscera, né? Expõe toda essa desigualdade. Deixa eu só voltar aos dados do teletrabalho aqui.
Porque o IPEA já fez, inclusive, um estudo esse ano, né? Onde ele diz que no Distrito Federal, por exemplo, 31,6% dos empregos podem ser executados de forma totalmente remota, né? Em torno de 450 mil pessoas. Seguido por São Paulo, com 27,7% dos empregos, aproximadamente 6,1 milhões de pessoas trabalhando remotamente, e o Rio de Janeiro, né, com 26,7%, um pouco mais de 2 milhões de trabalhadores, né, em trabalho remoto. Isso gera uma alteração no próprio funcionamento da sociedade, né? Que imagine, né, 2 milhões de pessoas que trabalhavam, né, que iam todo dia para o serviço, né, e agora esses 2 milhões no Rio de Janeiro, por exemplo, né, pegando o exemplo de vocês, né, vão ficar trabalhando em casa. Ok, vocês vão tirar o estresse do trânsito, né, os benefícios, né, desse processo, mas em compensação sobre condições suas, né? Toda a condição é sua. Então, se a sua sala não tem uma boa internet, é problema seu. Se a sua casa tem os filhos correndo para lá e para cá porque estão em aula remota, também é problema seu. Se você vai deixar para fazer o serviço de madrugada porque é a única hora que você consegue fazer isso para dar conta, né, dos afazeres domésticos que sobrecarregam, sobretudo, as mulheres no Brasil, né, porque a gente vem reproduzindo, né, desde sempre no Brasil uma sociedade completamente machista e que sobrecarrega as mulheres nas tarefas domésticas, então acaba acumulando e aumentando aí os processos de exploração da mulher, inclusive, né, para citar um exemplo. Então, assim, está havendo nesse momento uma alteração, né, na realidade social, nas relações sociais e nas relações trabalhistas, né, porque, como eu falei, né, e como vem sendo noticiado na TV, né, várias empresas que tinham seus espaços alugados estão desalugando e deixando as empresas funcionarem na casa dos seus trabalhadores, na casa dos seus empregados. Para ela é muito cômodo, para ela é um custo super menor e para o trabalhador é um custo altíssimo, né? Isso vai a um custo altíssimo, inclusive comprometendo a saúde, né, mental, física, né, desses trabalhadores, né? Inclusive que na própria pandemia a gente viu que o feminicídio aumentou, por exemplo, né? Porque a convivência, a gente está sendo obrigado a conviver mais, né? E, infelizmente, aquelas mulheres que já vinham sofrendo, né? Elas não passaram a sofrer violência doméstica na pandemia, já vinham sofrendo violência doméstica, né? Se exacerbou nesse processo da pandemia, né? Então, assim, com ela vem várias sequelas junto e, enfim, um pouco disso que eu queria tratar e vamos caminhar, né? Eu não sei como é que tá o tempo aí, você vai me dando feedback. Não, vamos caminhar. A Gabi entrou. Gabi, boa noite, Gabi. Boa noite, Gabi. Bom, então, na contramão desse significativo aumento do desemprego e redução do custo da força de trabalho, o nível de concentração foi ainda mais elevado durante a pandemia. Segundo a Oxfam, né, a Amazon, empresa do comércio online, por exemplo, teve um aumento de vendas de R$63 mil por segundo, né? Essas empresas de iFood, Rappi e Uber Eats tiveram um aumento de 30% no número de pedidos, né? Enquanto os trabalhadores desses aplicativos encontram-se sobre total desproteção trabalhista, né? Os 25 maiores bilionários do mundo aumentaram sua riqueza em 255 bilhões de dólares nos 3 primeiros meses da pandemia de coronavírus. As 32 empresas mais rentáveis do mundo conseguiram 109 bilhões de dólares a mais em lucros durante a pandemia de Covid em 2020 do que a média obtida nos 4 anos anteriores, entre 2016 e 2019. Isso revela como a própria pandemia tem sido usada para aumentar ainda mais a concentração de renda, enfim, da produção, né, social em escala planetária, né? Não esqueçamos que toda a disputa, né, já entrando no outro ponto, entre a comunidade científica e técnica e o governo em relação a manter o distanciamento social, né, a quarentena, o lockdown, foi um processo extremamente desgastante, né, e que nós nunca fomos nós por nós mesmos, né? No Brasil inteiro a gente viu várias formas de solidariedade de classe, né, em que as próprias comunidades passaram a se ajudar, a se organizar, independentemente do Estado, porque o que nós estamos vendo é um Estado completamente negligente,
em relação às demandas da população. Não tivemos que lutar só contra a Covid, né? O próprio governo federal, pelo seu caráter neofascista e negacionista, tornou-se uma ameaça cotidiana. E não há nada mais sintomático do que começar o ano de 2020 com um ministro médico, né, e chegar ao 10º mês da pandemia com um paraquedista no Ministério da Saúde. Acho que, para mim, esse é o mais sintomático, né? Parece que salvar a vida das pessoas se tornou uma aventura. Você tem um paraquedista, né, um interventor militar responsável aí pela condução de todo o processo de controle, de prevenção da contaminação, das mortes pelo novo coronavírus no Brasil, né? Isso é lamentável, e infelizmente a gente tem assistido a isso com muito pouco reação popular por N razões, né? Mas que não justificam, né? Enfim, não ter uma reação mais efetiva por parte, enfim, da população, né? O governo federal manteve por muito tempo a centralidade dos recursos e, ao mesmo tempo, quase total desresponsabilização, delegando aos estados e municípios as obrigações quanto às garantias das condições sanitárias de vida da população. E, por outro lado, o Congresso também, o Congresso Nacional, né, Senado e Câmara, também tomou a dianteira, como no caso do auxílio emergencial, que você falou aí, Vanessa, fundamental, né, a garantia da sobrevivência da população nesse momento tão crítico que a gente vem passando, né? Sobretudo a população mais pobre, sem renda e que ficou sem renda na pandemia, né? Já citei aqui os dados do desemprego, como eles cresceram durante a pandemia, né? E lembremos que a proposta foi para o Congresso Nacional no valor de R$200, proposta pelo governo, e voltou de lá com R$600, né? Podendo chegar a R$1.200 para as mães solos com até 2 filhos, né? Mas e aí, a partir de setembro, isso cai pela metade novamente. Então, a gente acaba regredindo, inclusive, né? O desmonte e a desqualificação que já vinham ocorrendo desde o governo Temer acelerou, e o exemplo muito evidente disso, sobre essa forma meramente monetarizada que o auxílio emergencial está sendo operacionalizado via bancos, é a melhor expressão disso, né? Sem qualquer diálogo, sem qualquer articulação com os equipamentos de assistência social, né? Talvez a gente possa explorar isso um pouco também, Vanessa. Porque o auxílio emergencial ele é direcionado para as populações mais vulneráveis, e, enfim, ele teria, se a gente tivesse num outro momento, né, político, histórico, ele teria que passar necessariamente pelos CRAs e CREAs, que são os órgãos, os equipamentos mais interiorizados, que estão mais em contato direto com a população e que já conhece que é esse público que está passando fome, que está vivendo no desemprego, né, no desalento, né? Então, quando o governo ignora completamente esses equipamentos da assistência social, da política de assistência, né, e trata apenas como uma forma de monetarização, uma forma de mediação dos bancos, né, ele revela como para ele não significa nada esses equipamentos, né? E eu acho que quem trabalha nessas políticas de assistência, na política de assistência, por exemplo, devem ter sentido isso diretamente, porque à medida que o governo não tem mandado recursos para assistência, né, e tem reduzido, inclusive, recursos do programa Bolsa Família, que é intermediado por esses equipamentos que foram construídos para atender essa população mais vulnerável, né, o governo acaba criando uma outra forma de garantir assistência à população, mas sem passar, né, ignorando, desprezando completamente esses equipamentos tão importantes, né, de atendimento à população. Outro exemplo é nos colocar a reboque da criação de vacinas por empresas e universidades internacionais, quando poderia ter realizado maior investimentos nos nossos institutos de pesquisa, como a Fiocruz ou a Butantan, que já criaram outras vacinas, né, e poderiam pesquisar e produzir a nossa própria vacina contra a Covid-19. E é preciso dizer que nós defendemos vacina para todos, né, vacina para toda a população que se colocar à disposição para tomar vacina, senão a gente não vai conseguir erradicar, né? Infelizmente, como a gente vinha falando no início, você vinha falando no início, né, Vanessa? O governo está se eximindo dessa responsabilidade, setorizando, né? Deixando para depois, e está virando agora uma questão de disputa política, quem vai garantir a vacina, né, diante da desresponsabilização do governo federal, né, e do interesse político, né, individual dos gestores públicos, como a gente vem vendo aí, né, do governador de São Paulo, do governador
de Goiás, aí, enfim, que estão querendo sair na frente, como vou salvar a minha população primeiro, e não se trata disso. Não adianta salvar a população de Goiás, né, ou a de São Paulo, se o resto do Brasil vai estar contaminado com coronavírus, né? A partir daí, enfim, isso continua sendo um problema para toda a população brasileira, né? E justo o governo que fala tanto em soberania nacional, né? A gente tem visto o desmonte do IBAMA, dos órgãos de fiscalização e proteção ambiental, né, que foi resultado de luta histórica em torno da preservação da nossa rica flora e fauna brasileira, né? As organizações ambientais denunciam que no Pantanal já foram queimados quase 3 milhões de hectares em 2020, matando espécies, animais em larga escala, emitindo ainda mais poluente nas cidades, e que nessas condições foram mobilizados apenas 136 brigadistas de incêndio. Entre esses, alguns eram voluntários. E dos cerca de 336, isso é uma denúncia, dos cerca de 336 mil soldados existentes no país, o governo federal não enviou nenhum para combater o fogo no Pantanal, né? Então, não é uma questão de a gente não dar conta de resolver o problema, é uma questão de a gente não querer resolver o problema e tratar o incêndio, as queimadas e a devastação que vem ocorrendo no Pantanal como a solução, né, para o garimpo, a solução para a agropecuária, a solução para a agroindústria, né, que quer fazer do Brasil um país que só produz soja, né, e que cria gado e que exporta, porque, inclusive, enquanto a gente tem altos índices de produção de alimentos e de carne, enfim, 3 milhões, né, mais de 3 milhões de pessoas já estão vivendo na extrema pobreza, ou seja, passando fome, né? Mesmo com a proibição das queimadas na Amazônia, o desmatamento aumentou em 34%, né, de agosto de 2019 a julho de 2020, né, e os alertas de desmatamento e focos de calor continuam crescendo na Amazonas, no estado do Amazonas e no Pará, né? A maior expressão, para encerrar esse segundo bloco agora, né, dessas consequências do que nós estamos vivendo em 2020, né? A maior expressão de que a luta de classes continua acirradíssima, além de todo esse contexto, foi o resultado das eleições municipais, né? A gente teve um movimento aí expressivo, né? Tivemos algumas derrotas no campo progressista, mas já percebemos um deslocamento da força que ganhou a extrema-direita, né, ligada a Jair Bolsonaro, nas eleições anteriores, para o campo da direita tradicional, como MDB, PSDB e o Democratas, mas também um avanço muito importante pela esquerda, né, com as candidaturas do PSOL, do PCdoB, do PT, e de centro-esquerda também com PSB e PDT, né, como uma resposta já da população, né, a essa queda nas avaliações aí do presidente Jair Bolsonaro e dos grupos ligados a Jair Bolsonaro, né? Então, na verdade, ele já não é mais tão reconhecido como uma alternativa como ele foi nas eleições de 2018, né? E aí, por fim, a gente está terminando o ano com uma ameaça de uma nova contra-reforma administrativa no Congresso Nacional, que pretende alterar, né, de vez aí as condições de trabalho nos serviços públicos, né, a priori do governo federal, mas que não tenha dúvidas de que, sendo aprovada essa contra-reforma administrativa pelo Congresso Nacional, o governo federal e o próprio Congresso vai pressionar os estados e municípios a fazerem as suas reformas, né, que tiram total estabilidade do servidor público, que acaba e que reduz o concurso público, que permite ampliar a terceirização, as contratações individuais, que permite o teletrabalho sob qualquer condições de trabalho, as contratações de organizações sociais, né, para outros setores das políticas públicas que ainda não estavam sendo realizadas. Então, assim, nós temos muitos desafios ainda, né, programados já para 2021. As consequências ainda são muito grandes e ainda sem precedentes, né? E o avanço disso vai depender do nosso nível de resistência, de organização e de reação, sobretudo, contra essas mudanças. Vanessa, não sei se você quer fazer algum comentário agora ou eu já posso entrar naquilo que eu considero que foram alguns... Não, pode continuar e aí no final eu faço... Tá bom, eu não estou conseguindo mais controlar o tempo. A gente começou a conversar
E aí Vamos fazer agora uma hora. Vamos agora uma hora de live já. Passa rápido. Caramba, passa muito rápido. E o pessoal pode deixar pergunta aí, gente, no comentário, que a gente responde. Inclusive, se eu estiver falando, se discordarem, fique à vontade para a gente problematizar as questões aqui, né? Vocês podem me convencer do contrário também, fiquem à vontade para isso. E eu acho que a gente se dispõe, né, a pesquisar e expor isso para justamente melhorar, né, e problematizar. É a função da pesquisa, né, na ciência. Bom, então vamos lá. O que eu considero de pequenos avanços, né? Nem todos os passos foram para trás, né? Nem tudo foi derrota. Tivemos o expressivo break do ZEP, né? Em 1º de julho, né, fazendo reacender a chama da luta organizada dos trabalhadores altamente precarizados e que precisa urgentemente que as organizações mais tradicionais, como sindicatos, centrais sindicais, também consiga se aglutinar, consiga trazê-los para dentro dessas organizações. Nós precisamos aprender com eles, né, que sabem lidar muito melhor com essas novas mudanças, né, enfim, e que conhecem, que vivem a realidade do mundo precário, do mundo sem condições de trabalho, que trabalham 12 horas por dia. A gente precisa avançar na luta por direitos, não só para esses trabalhadores de aplicativo, mas porque nós chegaremos nesse nível se a gente não resistir. Nós, eu digo, o conjunto da classe tende, né, a, se ela não resiste, a descer cada vez mais o nível dos direitos que a gente tem garantido, né? Então, o avanço na luta antirracista como sendo uma pauta prioritária nas lutas das diversas organizações da classe trabalhadora e dos movimentos sociais, diante da explosão da violência contra negros e negras, principalmente, né, no governo de Jair Bolsonaro, né, e no mundo inteiro, no governo do próprio Donald Trump, inclusive no Brasil, né? Esse é o segmento que mais sofre no país, né? E a virada da luta de classes não pode se dar sem essa viragem na relação dessa opressão sobre a população negra, né? Que funda aí, né? Nas suas estruturas, o racismo como uma forma de dominação, né? De fato, o racismo estrutural ele nunca foi tão discutido, né? A discussão nunca foi tão ampliada, nunca foi tão... estamos conseguindo popularizar essa discussão e reconhecer, né, o racismo como próprio da formação social brasileira, uma forma de dominação, inclusive, sobre o conjunto da classe, porque a maioria da população brasileira, né, é de negros e negras, a população que mais sofre violência é de negros e negras, a maioria dos trabalhadores são negros e negras, então a gente precisa... E quanto mais negra for a sua cor, maior é o nível de expressão e de violência contra essas populações. Então, mais do que nunca, a pauta antirracista ela veio para ficar. Eu acho que isso não retroage. Isso não retroage porque não é mais possível retroagir nesse sentido. O que a gente não pode deixar é que essa luta antirracista ela seja incorporada, por exemplo, como vem fazendo... grupo da Magazine Luiza, por exemplo, né, que vem mudando a sua forma de lidar com as contratações, né, mas que a gente não pode deixar que seja só isso. Não é só disso que nós estamos falando, né? A gente está falando de uma mudança estrutural, né? Óbvio que isso é algum avanço, isso acende uma luz, né, de que está havendo alguns tipos de mudanças, mas a mudança que a gente quer é mais profunda, né? O reconhecimento do povo indígena como principal denunciante da destruição ambiental provocada pelo capitalismo e ultraliberalismo no Brasil, né, e que reverberou, inclusive, no crescimento de candidaturas e de eleições vitoriosas de mulheres pretas, de homens pretos, de LGBTs, de pessoas trans, inclusive, de indígenas, né, e trabalhadores nas câmaras de várias cidades do país, né? Então, isso já é uma expressão também do tempo, né? Não necessariamente da pandemia, mas do que a gente vem vivenciando, né, de antes da pandemia, sobretudo a partir de 2019, e que a gente precisa, né, de que a gente vem gritando, né, junto com o George Floyd, que é preciso, né, respirar, e a gente está conseguindo enxergar a importância dessa representatividade em todas as instâncias
político-democráticas no país, e isso é uma resposta importante para ser dada nesse momento e que a gente não pode e não deve retroagir, e eu penso que a gente não vai retroagir, né? As derrotas eleitorais da extrema-direita nas eleições municipais, né, foi muito importante, né? Vários candidatos apoiados pelo presidente perderam as eleições, inclusive a gente tem que comemorar a derrota da extrema-direita nos Estados Unidos e na Argentina, né? Que foram vitórias recentes do campo progressista, né, no sentido de que eram governos que, inclusive, eram aliados, né, do governo brasileiro, né? Duas alternativas nessa viragem para reduzir a desigualdade social são as propostas que vêm sendo discutidas por economistas e políticos do país, né? Por exemplo, a renda básica universal permanente e a taxação sobre grandes fortunas, né? A Argentina aprovou muito recentemente a taxação sobre grandes fortunas. E a proposta que se defende aqui no Brasil é de que a taxação sobre essas grandes fortunas tenha como princípio reduzir as desigualdades por meio de um imposto de 0,5% aplicado nos patrimônios líquidos acima de 22,8 milhões, né? Portanto, essa classe média que tem renda aí de 3, 4, 5, né, salários mínimos, que acha que vai ser afetado pela taxação de grandes fortunas, é preciso dizer, vocês não serão afetados, porque não se trata de quem ganha 6 ou 7 salários mínimos, né? Se trata de quem tem um patrimônio de mais de 22 milhões de reais, né? Não é de qualquer pessoa. Estamos falando desses grandes concentradores de renda e de riqueza, né, e que impedem que a gente consiga distribuir melhor a renda, né, e gerando aí uma arrecadação de até 80 bilhões de reais por ano. Dentro do campo progressista, além de ampliar o nosso movimento de coalizão com as forças de resistência, conseguimos melhorar nossa relação com as novas formas de linguagem e comunicação nos tempos em que as redes sociais se tornaram fundamentais no diálogo com a população. Acho que isso é resultado da própria pandemia, onde a gente teve que começar a buscar essas novas formas de se comunicar, já que a gente não podia se encontrar, né? Inclusive dialogar sobre distintas formas de opressão e destruição que o capitalismo vem fazendo nas nossas vidas. Como usar as redes sociais para enfrentar aquilo que nos oprime, dar voz a outras pessoas, como meio de manifestação e mobilização em sentido contrário ao que resultou nas eleições de um representante da extrema-direita no Brasil, né? Um exemplo de outro polo, por exemplo, foi a candidatura e a campanha feita pelo Guilherme Boulos, lá em São Paulo, em que ele ganhou um apoio popular enorme, né? Enfim, foi uma super campanha trabalhada pelas redes sociais, extremamente necessária por conta da pandemia, e foi uma campanha belíssima, né? Com apoiadores de um amplo apoio progressista, né, que ele conseguiu construir com diversas organizações, figuras públicas importantes do mundo da cultura, né, do mundo intelectual, e a gente conseguiu se apropriar melhor, né, dessas novas linguagens, dessas novas formas de comunicação, que nós, do campo progressista, tivemos dificuldade, que naquelas eleições em 2018, a extrema-direita acabou se empoderando melhor desses equipamentos, desses mecanismos, né? E eu acho que tem uma coisa aí que é muito importante, que essa pandemia nos colocou, que é de nos fazer perceber, né, não mais como coisas, né? As relações sociais no capitalismo nos transformam em coisas que se relacionam como coisas. Eu acho que eu penso que a pandemia nos colocou, né, para alguns, para a maioria talvez, nessa condição de perceber que somos humanos, né, de que nós precisamos de afeto. Acho que o abraço nunca teve um valor tão grande como as pessoas estão sentindo agora, o toque, o encontro, né, o beijo, o abraço, o cheiro, né, que revela a nossa condição de ser humano, né. Eu acho que a pandemia ela conseguiu trazer isso para boa parte, né, da população, né. E eu não estou falando dos irresponsáveis que estão aí já antes do fim, da gente ter conseguido vacina. Não existe vacina ainda no Brasil, por exemplo, e aí as pessoas já estão indo para a rua, já estão fazendo aglomeração, né, de forma bastante responsável. Não é disso que eu estou falando de como algumas pessoas, eu espero que muitas tenham conseguido encontrar
essa sua condição humana, de reconhecer que o outro não é uma coisa, de que as nossas instituições, elas não podem ser uma coisa, elas têm que ser equipamentos que nos dê sentido à vida, né? Trabalho tem que ter sentido para a nossa vida, né? Os nossos encontros têm que ter um sentido para a nossa vida, né? Aquilo que eu tenho acesso tem que ter um sentido para a nossa vida, não é meramente mercadológico, não é meramente fazer girar, né, a economia, né? Trata-se de nos colocar numa condição em que a nossa humanidade, ela revela, né, quais são de fato as nossas necessidades, né? Enfim. Mas, enfim, a pandemia nos evidenciou que, se quisermos nos manter vivos, viver esse afeto duradouro, precisamos superá-lo, né, superar esse sistema, mas individualmente não é possível, só poderemos fazer isso realizando uma luta anticapitalista, né, construindo coletivamente as alternativas para os 99%. Né? Chega de concentração de tudo que a gente produz nas mãos do 1%, nós precisamos construir, né, uma grande frente única, progressista, que consiga aglutinar pessoas que têm respeito pelas pessoas, né? E, infelizmente, eu não quero esperar que isso só aconteça em 2022. Eu acho que é possível a gente dar uma resposta antes disso, é possível a gente derrubar a extrema-direita do poder onde ela está hoje, porque nós somos maioria. Nós somos maioria e não podemos aceitar, e não podemos nos iludir que isso vai melhorar, que inclusive que só a vacina vai melhorar, só ter a vacina vai melhorar as nossas condições de vida. Não vai, as sequelas são profundas, as sequelas são imprevisíveis, né? Mas eu acho que se a gente conseguir, pelo menos, derrubar a extrema-direita do poder, eu acho que já é um avanço importante. Então, nenhuma ilusão nesse governo, nenhuma ilusão na burguesia brasileira, ela não se importa com isso, ela não existe patriotismo para ele, não existe nacionalismo para ele, né? Existe patrimônio privado. E é por isso que eles estão aí, inclusive estão aí em conjunto, agindo, né, unificadamente com os grupos mais regressivos, os grupos mais conservadores e reacionários que existem no país. Mas nós somos a maioria, nós temos condições de mudar isso. Eu acho que nós tivemos, sim, alguns avanços em 2020, nós vamos avançar mais em 2021, porque a luta de classes é o motor da história, e nós é que vamos dar, nós trabalhadores e trabalhadoras é que vamos dar essa resposta, né, para a nossa humanidade, para os nossos pequenos, que são o futuro do país. Bom, eu vou encerrar por aqui, e aí, eu não estava nem vendo se já tinha entrado, porque eu fiz o material aqui, para ir acompanhando, para não me perder na fala, nem vi se já tinha entrado, desculpa. Nada, mas o Fábio, foi assim, até a Cida está aqui, né, falando da base científica, da coerência na sua fala, né, para a gente, assim, foi uma aula, né, para mim, para quem aqui está ouvindo a gente, quem está acompanhando a gente, quem vai, né, assistir depois, para a gente fazer eu acho que como você termina a sua fala, né, dizendo sobre essa questão da consciência de classe, né, a gente, né, olhar para tudo isso, né, e ver que é possível, né, com a união, né, da classe trabalhadora, em meio a essa, né, eu acho que em meio a esse disparate todos aí, né, desse desgoverno, mas algo, né, está acontecendo que evidencia essa falta, né, de compromisso, de que lado esse governo, né, assume a sua posição, de que lado que ele está. Então, isso fica evidenciado o descaso, né, o distrato com as políticas sociais. Eu acho que isso, né, é uma forma até da população, infelizmente, perceber, sentir, né, todo esse disparate, né, de certa forma, muitas das vezes não apenas por lado né, de uma consciência política, né, de uma, né, a gente sabe que a população, de modo geral, do Brasil, né, a questão do índice do analfabetismo funcional, a gente sabe, né, dessa questão da educação no Brasil, a gente sabe, né, mas a gente acredita e a gente briga, luta, né, resiste
para que a gente consiga fazer, né, com que esse 2020, que a gente saia desse ano tão, né, sem palavras, assim, um ano muito difícil, né, para a vida. Um ano muito duro, um ano trágico, né? Um ano que marcou as nossas vidas e que, como eu falei, tem consequências que a gente ainda não consegue ponderar, mas que são consequências profundas. Sim, e que a gente vai sentir isso, né? E que a gente já está sentindo isso. E que a alternativa é a saída, até como você pontuou, a questão da Argentina, agora a própria questão da eleição dos Estados Unidos, né? Com uma resposta, né, de certa forma, aí, com a saída desse, né, do Trump, né? A resposta que a gente precisa ter, né? Outros movimentos que vieram à tona em meio à pandemia, como você pontuou, né? A questão racial, né? Então, assim, a gente precisa sair, tirar algumas lições desse ano de 2020. Sim, inclusive você falando da luta antirracista, eu não tenho dúvidas de que as mobilizações antirracistas nos Estados Unidos foram determinantes para derrotar Donald Trump. Sim. Foram determinantes, né? A luta que fez o povo preto e branco ir para a rua, né, para derrotar, né, a extrema-direita e o significado do que é a política de Donald Trump foi fundamental, né? E nós precisamos fazer isso aqui, né? Nós precisamos ampliar, na verdade. As lutas antirracistas já existem há muito tempo no Brasil, né? Mas o que eu queria dizer, inclusive, era o seguinte: nenhuma ilusão também, né? A gente sabe que vai haver uma mudança aí do Trump para o Biden, né? Mas nenhuma grande ilusão. Vamos querer mais, né? Não é só isso, né? Não é só o Biden, né? Não vai ser só derrotar Jair Bolsonaro, né? Vai ter que ser mais do que isso, né? Não é só derrotar a extrema-direita nas eleições municipais, vai ser mais do que isso, né? Nós precisamos ocupar esses espaços, porque nós somos maioria, né? Então, enquanto a gente não entra num momento de revolucionário, pré-revolucionário, né? Porque nós estamos num momento contra-revolucionário, na verdade, então que a gente consiga construir essa frente única, né, desses grandes segmentos, né, da população que acreditam que a vida é mais importante do que o lucro. Exatamente. E pegando esse gancho, tem uma pergunta aqui da Cláudia Marques, que ela fala, já aproveitando, né? Qual a sua opinião sobre a pós-pandemia? Ouve-se muito num termo, né? Um novo normal, né? Algumas, né? Esse novo normal. Isso me assusta, né? Esse novo normal, isso me assusta, porque posso estar... Isso é minha percepção, né? Minha forma de compreender. Quase que um slogan, né? Vamos assim dizer, do novo normal que essa pandemia trouxe, né? E isso é a naturalização para mim, né? É naturalizar. E aí você me corrija, você pode, né, ver se a minha percepção pode estar equivocada, mas eu acho que é a naturalização, a banalização de tudo que você falou, né? Até aqui nessa noite de hoje, né? E olhar, o novo normal, né? O que virá pós-pandemia, esse novo normal das pessoas trabalharem em casa, esse novo normal dessas novas relações, né? E que para mim isso aí é uma falácia, assim. Mas isso na verdade, é uma forma de alteração, enfim, do campo ideológico, né? Dizer que existe um novo normal. Não existe novo normal, existem condições mais precárias de sobrevivência da nossa população, né? Não existe novo normal de você ter aula remota para sempre. Isso vai existir se for interessante, né, para reduzir o custo da educação no Brasil, né? Seja instituições públicas ou privadas. Aí vai ser, né, um processo, para mim é uma interferência do ponto de vista ideológico para fazer com que a gente aceite de forma, como você falou, mais naturalizada, de que as novas condições agora são essa e se virem, né? É a contratação por via aplicativo, como já acontece hoje. Por exemplo, tem instituições escolares em que fazem contratação de professores por um aplicativo. Os professores se cadastram num aplicativo de celular
E aí, quando o professor adoece, um professor tem uma falta, um professor está de atestado, você contrata automaticamente pelo aplicativo o professor de geografia que vai dar aula na minha escola hoje e amanhã, porque o professor está doente, né? Então, assim, isso é novo normal, não, Luiz? Para mim é precarização das condições de trabalho, porque aí você vai pagar a hora do trabalhador, né? E ele vai embora. Ele não é nada, ele não é ninguém. Se ele não puder, a gente chama outro, tem uma fila já gerada no aplicativo que vai substituir essa força de trabalho, né? Então, de fato, não existe pós-pandemia, existe a partir da pandemia, né? O que acontece a partir da pandemia. Né, e que não é só a partir da pandemia, que já vinha antes da pandemia e que a pandemia está sendo usada para justificar a generalização dessas condições extremamente precárias, vulnerabilizadas e devastadoras da condição de vida das populações, né? E eu acredito, não existe, para mim não existe novo normal e a gente tem que combater esse discurso do novo normal, né? E de que não é pós-pandemia. Olha, eu vou te dizer, a gente não sabe ainda as consequências do coronavírus, né? Mas que a gente tem a vacina, as consequências do que esse vírus provoca no organismo de cada ser humano ainda não estão evidenciadas, né? Então, assim, é a partir da pandemia, né? Porque a pandemia vai acabar se a gente tiver vacina, mas o coronavírus não necessariamente. Não necessariamente, né? A gente tem que ficar atento, na verdade, nesse processo, né? É que você falou, pós é como se fosse uma cisão, assim, ó, acabou, isso. Agora vamos começar do nada, né? Encerrou uma fase e começa a outra, não. Exatamente. O novo normal acabou, agora o velho foi, o novo, né? Tá surgindo. É igual falar, né? A nova questão social, não, na verdade, já é aquilo que você falou, é aprofundamento das expressões da questão social e acirramento delas, né? Então, quando a gente tende, né, a cair nesse, aquilo que você falou, nessa questão ideológica, né, a gente vai reproduzindo o discurso, na verdade, isso tem um efeito, né, que é justamente até, não só maquiar, mas, assim, desconsiderar esse processo, né, de entender que as coisas, ela tem um... Fazer você aceitar sem reagir, né? Exatamente. A nova forma de contratação agora é essa, né? Exatamente. A nova forma de trabalho agora. E é aquilo que você falou também, né? A própria reforma trabalhista, né? Ainda lá no governo Temer, né? Que foi aprovada, né? Fala assim, nossa, já tinha uma bola de cristal ali, né? O terreno já vinha sendo semeado. Né? Exatamente. Por isso que a Dilma foi, né, deposta daquela forma horrorosa, inclusive, quando eu lembro daquela cena da votação no Congresso, a Dilma foi deposta, né? Causou um trauma em toda a população que tem discernimento, né? Mas ela foi deposta por isso, porque o nível de aprofundamento de alterações que eles queriam fazer, ela não ia conseguir, né? Então, eles preferiram derrubar a Dilma e começar o processo, né? Então, quando você junta a emenda constitucional 95 com a reforma trabalhista, com a terceirização ampla, com a reforma da Previdência, a última que houve, e agora, né, para completar o pacote, eles querem a reforma administrativa... É uma bomba pet, assim, né? É uma caracterização terrível, né, de como o ultraliberalismo conseguiu promover alterações profundas, né? Que eles foram, né, preparando o terreno, né? Por isso que eu não acredito que essa pandemia, né, esse coronavírus, esse sacou, né, nem são nomes, esse sacou, enfim, o coronavírus, né? É aquilo que você falou, só veio para azeitar, assim, né? Só veio para poder, né, ajustar aí as propostas, né? É muito, muito doido isso, fala que é muito perverso, né? E que a gente precisa estar atento a tudo isso. Que é aquilo que você falou, tá para além, né? Tá para além da questão do vírus, né? Da mortalidade, né? Do alto índice de mortalidade desse vírus. Tá uma questão, né? Que transcende, né? Essa questão específica, né, da contaminação, da vacina, e como é que isso vai, né, eu já estava lendo a questão, mesmo você se vacinando, tempo ainda de, né, de usar máscara, ainda tem, então, assim, ainda tem tanta coisa nesse prisma, assim, né, mas o que isso vai
que já está gerando nas outras esferas da vida social, né, para além, né, dessa pandemia. Exatamente. Né? Então, a nossa proposta, né, da nossa live de hoje, a gente parar para fazer uma reflexão do que foi esse ano, né? Do que foi esse ano, do que a gente quer para 2021, né? Exatamente. Então, assim, inclusive, vocês têm uma perspectiva de trabalhar com potencializar a formação das pessoas para enfrentar os concursos públicos, por exemplo. Primeira coisa é lutar junto conosco, que já somos servidores públicos, contra essa reforma administrativa. Porque se ela passar, não vai ter concurso. E os concursos que tiverem, né, vai ser uma condição muito rebaixada das que a gente já tem hoje. Né? Exatamente. E as pessoas, né, precisam estar ligadas nisso. A gente precisa, né, alertar para isso, né? A gente precisa estar aqui justamente, esse movimento que a gente faz, que a gente vem fazendo ao longo desse ano, né, está trazendo esse, né, o debate aí, alcançando aí os nossos alunos, nossos companheiros de lutas, e a gente precisa, né, fazer esse movimento. De certa forma, isso faz com que a gente, né, consiga projetar aí para 2021 possibilidades de mudanças efetivas, né, ou se não, esperar o rolo compressor, como se diz, né? O que a gente quer, né? No fim do túnel, uma luz, que é a saída, né, como você falou, né, para a gente pensar aí coletivamente, ou é aquela luz no fim do túnel, o trem vindo na direção? Pois é. Né? E aí a gente precisa repensar, né? Que luz é essa que a gente quer ver aí? Não no fim, não tem fim, mas o que a gente quer diante dessa loucura toda que foi esse ano, né? Exatamente. Que já vem sendo, né? Foi só, é aquilo que você falou, é só para poder deixar a gente mais espertos, né? Diante de tudo isso que já era previsto com esse governo, mas não dessa forma, né? Com esse plus aí que está sendo a pandemia, né? Então, é uma coisa para a gente pensar, sair daqui da nossa segunda-feira, nossa última live, em nenhum momento desmotivado, pelo contrário, né? A gente possa ficar atentos, né? Exatamente. Estar juntos, né? Para a gente pensar saídas, seja aí pensando a categoria, né? Pensando em nós enquanto assistentes sociais, pensando também enquanto classe trabalhadora como um todo, e aí, né, várias questões que a gente precisa, né, considerar aí, que a gente precisa estar junto, independente, né, da categoria, mas também com a categoria, também, né, junto a todos os trabalhadores, sejam eles, né, formais, informais, precarizados, exatamente. Todas as formas. Tem essa categoria. Pense aí, 38 milhões de trabalhadores informais que estão completamente desorganizados, né? Que não se sentem trabalhador, né? Que ora se sentem empreendedor, empresário, enfim, mas que estão numa condição altamente precária. Precisamos organizar esses trabalhadores também, né? Os informais ora se sentem empresários, ora se sentem falidos. E aí, né? E aí entende que do desemprego, né? E aí entende a desproteção, e aí entende... Eu gosto muito de um livro que... Eu sempre falo de um livro que eu gostei muito de ler, José de Souza Martins, que fala sobre a Sociedade Vista do Abismo, da editora Vozes, e aí fala justamente dessa linha tênue da exclusão social, né? E que essa linha tênue da exclusão, que ele vai, né? Eu não vou entrar no médico, não toque para ele, né? Entrar num novo debate, mas ele fala a questão da exclusão social, ela é muitas das vezes compreendida como a pessoa situação de rua, é o preso, não, na verdade, a linha tênue é o trabalho, né? O desemprego que gera, né? E você está da outra linha da exclusão, né? E fala da questão do trabalho, né? E aí tu vê muitas das vezes esse empreendedor, esse empresário, essa classe média, né? Foi maquiada, né? E entende, não, porque agora eu sou alguma coisa, e aí, né? E ver as coisas ruírem, porque ele não faz parte desse 1%.
né? Então, isso fica evidente, né? Exatamente. Isso fica evidência. Então, assim, porque agora eu sou um microempreendedor, eu sou um microempresário, eu sou, né? Eu lembro de uma reportagem, só para encerrar, eu lembro de uma reportagem falando da questão imobiliária, e aí uma das alternativas, né? Porque as empresas não estavam vendendo as unidades que foram, né, construídas, então estavam alugando, né, as unidades, os apartamentos que não tinham sido vendidos, e aí, se você era o inquilino daquele apartamento, aquele teu aluguel poderia, né, se transformar aí nas parcelas, no valor, para você depois comprar o apartamento. Aí estava falando essas alternativas, né, que as empresas de construção civil, desses grandes empreendimentos imobiliários, estavam tendo aí para poder escoar, né, essas unidades. Então, você não tem, você paga o aluguel e no final você pode negociar esse valor e tentar comprar o apartamento. E aí, enfim, né? E aí a reportagem era de um casal que estava vivendo de aluguel nesse apartamento. E aí eles falando que bacana, porque aí, né, não é um dinheiro, porque muitas vezes a gente entende que aluguel é um dinheiro jogado fora, porque, né? E aí, na legenda desse casal, quem eles eram, né? Aí estava assim, empresários, né? Aí, falei, meu Deus, gente, né? Os caras não vendem de aluguel. A gente falou assim, esse empresário vivendo de aluguel já né? Essa que lugar que você aí. tá, né? Então, assim, para a gente pensar, né? Para a gente pensar, e quem está nos escutando aqui também refletir, né? Olhar para si, olhar para sua condição e tentar ver aí, né? Exatamente. É mais um recado que a gente quer dar aí, né, para o nosso eu queria pedir, assim, eu tenho certeza que todo mundo, enfim, está sendo afetado pela pandemia, todo mundo conhece alguém que perdeu alguém, né, ou perdeu alguém, né, de fato, nessa pandemia ou para a Covid-19. Eu perdi muitos colegas de trabalho, eu imagino que quem está assistindo também deve ter perdido pessoas próximas, e eu queria dizer que a gente não perdesse as esperanças. Eu sei que às vezes é difícil, passei dias muito difíceis, também de desesperança, de duvidar, né? Enfim, mas eu acho que, principalmente em nome dessas pessoas, né? Em nome dessas mais de 181 mil vítimas, em nome de todas as crianças que foram assassinadas por bala perdida, né, em qualquer lugar desse país, em nome de toda a população, né, preta que foi violentada, né, de todas as mulheres que foram assassinadas, né, em nome de todas essas pessoas, né, que não puderam resistir, que não conseguiram estar hoje com a gente, em nome delas que a gente consiga resistir, né, que a gente consiga acreditar e tenha a responsabilidade de que vai poder fazer, né, algo coletivamente para a gente mudar, né, as estruturas dessa forma social que a gente acabou sendo dominante, né, para todo mundo, né? O capitalismo já mostrou que ele, né, ou é ele ou somos nós, né? Então, se é ele, né, a devastação vai continuar e a nossa condição de sobrevivência vai ser completamente, né, dilacerada. Então, é nós ou eles. Então, que todos possamos nos somar numa luta anticapitalista, né? Que a gente possa se somar enfim, nos organizar, né, politicamente, nos organizar dentro do trabalho, nos organizar nos movimentos sociais, nos movimentos comunitários, né, para construir uma alternativa coletivamente, né, para construir uma saída para nós, porque do jeito que está, né, do jeito que nós estamos vendo, né, o planeta não vai sobreviver, né, porque o capitalismo ele é destrutivo, e destruindo o planeta a gente não sobrevive, né? Então, Sim. Em nome de todas as pessoas que nós perdemos, por favor, resistam, não desistam, né? Tenham disposição, se cuidem, cuidem da saúde de vocês, cuidem da saúde mental de vocês e não esqueçam de que os processos de luta são construídos coletivamente, tá? Então, Exato. Nenhuma ilusão com a burguesia brasileira, nenhuma ilusão com a extrema-direita, né?
tem que ser uma saída popular, tem que ser uma saída construída pelos trabalhadores. Exatamente. A gente deixa o nosso recado aqui. Fábio, quero agradecer novamente, não me canso de agradecer. Já venho te agradecendo desde quando eu fiz o convite, acho que há mais de um mês fazendo o convite, né, e agradecendo mais uma vez, assim, sem palavras mesmo, pelo seu tempo conosco, por acreditar, né, que é um canal com a gente, que você, né, tem total liberdade. Nós também, né, acreditamos, né, nesses ideais, então a gente, né, a gente está aqui para somar, para estar junto. Então, assim, isso para mim, né, é algo que eu valorizo muito, a academia também, todos aqui que nos assistem, né, que está ali dando, né, agradecendo pela noite de hoje. Né? Então, eu só tenho, né, a agradecer mais uma vez, Fábio. Muito, muito, muito obrigada. Né, que a gente possa aí, encerrar nossa última live do ano, né, saindo daqui, desligando, né, essa conexão, né, desligando aí o nosso ao vivo, né, com a certeza de um mundo melhor aí, né, a partir de toda essa análise, de toda essa, né, tudo que a gente falou. Nós que sobrevivemos à pandemia, espero que a gente sobreviva, nós temos essa tarefa. Nós temos essa responsabilidade de buscar essa saída. Exatamente. Tem gente até de Manaus nos escutando. Que bom. Né, que eu fui, a gente chegou em Manaus, para vocês, né, terem uma noção. Então, a gente só tem a agradecer. Muito, muito, muito obrigada, Fábio, de coração. Eu também agradeço a você, agradeço a Gabi, né, uma tarefa dificílima, não sei se eu dei conta, eu tentei extrair alguns elementos para a gente poder, enfim, explorar, e eu sei que o público é muito diversificado, então você fica muito preocupado se vai dar conta de todo mundo entender do que você está falando, né, enfim. Não, mas com certeza. Mas foi legal para o meu próprio exame também, né, o exercício do exame do que foi esse ano, que estava difícil, estava muito poluído, na cabeça da gente fica muito poluído, né, tanta coisa que Aracaju! Velho, Aracaju também. São minhas companheiras, Débora companheira. Né? Mas a gente aqui do Rio, Débora, né? A gente fica feliz com vocês aí nos assistindo, né? Fábio, mais uma vez, só agradecer a todos aqui presentes, deixaram aí comentários, né? Deixaram seus comentários, né? Interagiram conosco, né? Mais uma vez, fiquem ligados nas nossas redes sociais, né? Pelo menos para divulgar alguma coisa. Nós temos aí para o ano que vem, pelo menos para janeiro, um curso de férias. Sempre é bom de pensar, refletir. Nunca é demais, né? Saber nunca é demais. A gente precisa, né? Juliana, Mato Grosso do Sul, estou ficando aqui já, gente. Fábio, esse povo aqui, Brasil de norte a sul aqui com a gente. Tá ótimo. Né? Só ir conhecer, curta a gente na rede. Fábio, a gente fica feliz demais em poder divulgar aí para o Brasil inteiro. Curta nossas redes sociais, Academia Saber Mais, né? Enfim, fica aí, né, atento às nossas novidades, enfim, puder contribuir, trazer, a gente quer isso, a gente quer ouvir isso, a gente está aberto aí para, né, para trocar, para compartilhar. Essa foi sempre o nosso lema desde o início, né? E o nosso objetivo é esse, né, Fábio? Pensar e construir uma sociedade mais justa, igualitária. Sim, com certeza. Né? Essa é a nossa ideia. Então, sim, mais uma vez, gente, muito, muito, muito obrigada mesmo, Fábio, de coração. Valeu, Vanessa. Obrigado a você e a todo mundo que teve paciência de acompanhar aí. Passou tão rápido que a gente fala assim, gente, é 1h40 quase de live. Né? Super rápido, verdade. Passou muito rápido, muito rápido. Gente, siga a gente, um grande beijo, boa noite, uma boa semana. Se cuidam, se protejam, né? Protejam os seus. Vamos ter aí consciência, né? Com o próximo, enfim. Até mais, gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Fora Bolsonaro, né? Fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro. Não vamos esperar até 2022. Não, meu Deus, não. Um beijo, Fábio. Beijo. Fica com Deus. Até a próxima. Até a próxima, Fábio. Boa noite.